Bom, então hoje nós vamos dar sequência ao sexto capítulo, que é o penúltimo capítulo do livro 50 anos depois. É o sexto capítulo da segunda parte, que se chama No Horto de Célia. E na semana passada a gente viu que a Célia foi visitada pelo pai dela sem ele saber que é o pai, que é a filha dele que está ali. Ele procurou um cristão como uma indicação de alguém que esteve com ele, né, lá longe em Roma, e ele foi atrás dessa pessoa que é o irmão Marinho. A Célia ficou assim muito impressionada de ver o pai ali, mas ao mesmo tempo manteve a conduta, a palestra que ela estava fazendo, as leituras do Evangelho. E acabou tudo isso e o que nem o Euvídio Lúcio foi conversar com ele, né, o irmão Marinho, falando que precisava, que tinha viajado ali para encontrar com ele, não queria incomodar, que estava tarde, mas a Célia acolhe ele, fala, convida ele para dormir ali na casinha dela, oferece um caldo, né, uma sopa, e aí então é nesse momento que a gente parou. A noite caíra de todo com o seu cortejo de sombras, quando o irmão Marinho assentou-se à frente do hóspede, encantado e comovido com tantas provas de carinhoso desvelo. Falaram então de Jesus, do Evangelho, casando harmônicas as opiniões e os conceitos acerca do Cordeiro de Deus e da exemplificação de sua vida. Então a Célia não se identificou. Ela continua, ela percebeu que o pai, né, não reconheceu ela e de alguma maneira ela ainda se mantém, não dizendo que ela é a Célia. De vez em quando o tribuno contemplava o interlocutor com o mais acentuado interesse, guardando a impressão de que o conhecera alhures. Por fim, dentro do profundo bem-estar que sentia, renascer-lhe no íntimo, Euvídio Lúcio ponderou. Cheguei ao cristianismo qual náufrago, após as mais ásperas derrotas do mundo. Sinto que o Divino Mestre endereçou à minha alma todos os apelos suaves à sua misericórdia. No entanto, eu estava surdo e cego no âmbito de lamentáveis desvarios. Foi preciso que uma hecatombe desabasse em meu lar e sobre o meu destino para que, no fragor da tempestade destruidora, conseguisse romper as muralhas que me separavam da nítida compreensão dos novos ideais florescentes para a mentalidade e o coração do mundo. Então, olha que interessante, né? Ele reconhece que ele foi duro demais. E às vezes, quando a gente é duro demais, é necessário um chacoalhão maior, né? Uma explosão maior, como o Emmanuel diz, né? Numa das mensagens do Chico, ele fala que a gazela desperta ao cântico de um pássaro, né? Mas a pedra, a explosão de dinamite. E ele então reconhece isso, né? Que Jesus tentou de todas as maneiras chegar na vida dele, mas ele estava perdido, cego, surdo, e por isso aconteceram coisas mais pesadas. Jamais confiei a alguém os episódios pungentes da minha vida, mas sinto que vós, apóstolo de Jesus e seguidor do Mestre na exemplificação do bem, podereis compreender minha existência, ajudando-me a raciocinar evangelicamente, para que cumpra os meus deveres nesses últimos dias de atividade terrena. Então, olha, o Elvídio nunca se abriu, né, com relação aos seus maiores erros, né, suas maiores sombras, mas ela, mesmo sem saber que ela é a filha, ele sente que ali, para aquela pessoa, ele pode se abrir, pedindo um socorro, pedindo, eu preciso entender, ajudar, eu preciso de alguém que pense junto comigo e que entenda tão bem o evangelho a ponto de me dizer o que eu tenho que fazer.
Nunca em parte alguma deixei de experimentar uma tal ou qual dúvida que me desconsola. Aqui, porém, sem saber por quê, experimento uma tranquilidade desconhecida. Julgo dever confiar em vós, como em mim mesmo. Há muito sinto necessidade de um conforto direto, e somente a vós confio as minhas chagas na expectativa de um auxílio carinhoso e fraterno. Se isso vos faz bem, meu amigo, exclamou a jovem, enxugando uma lágrima discreta, podeis confiar no meu coração que rogará ao Senhor pela vossa paz espiritual em todos os transes da vida. E enquanto o irmão Marinho lhe acariciava a cabeça encanecida prematuramente, atormentado por dolorosas recordações, Elvídio Lúcio, sem saber explicar o motivo da sua confiança, começou a contar-lhe o penoso romance da sua existência. De vez em quando, a voz tornava-se abafada por uma que outra lembrança ou episódio. A cada pausa, o interlocutor comovido respondia ao seu estado d'alma com essa ou aquela advertência, traindo as próprias reminiscências. O tribuno surpreendia-se com isso. Quer dizer, a Célia, em alguns momentos que ele estava contando a história, ela mesmo dava algum palpite, né? Corrigia alguma coisinha e ele, até estranhando, mas atribuía o fato às faculdades divinatórias, presumíveis no apóstolo do amor e da caridade pura que tinha à sua frente. Depois de longas horas de confidência, em que ambos choravam silenciosamente, Elvídio concluía: Aí tem, irmão Marinho, minha história amargurada e triste. De todas as tragédias lembradas, guardo profundo remorso, mas o que mais me acabrunha é lembrar que fui um pai injusto e cruel. Então, olha que interessante, ele falou isso, a Célia ouviu isso do pai, né? Um reconhecimento, mesmo sem ele achar que estava falando para a própria filha. E ele reconhece, né? Fala, olha que bonito, um pouco mais de calma e um pouco menos de orgulho teria chegado à verdade, afastando os gênios sinistros que pensavam sobre o meu lar e o meu destino. Relembrando esses acontecimentos, ainda hoje sinto-me transportado ao dia terrível em que expulsei do coração a filha querida. Desde que me certifiquei da sua inocência, procuro-a, ansioso por toda parte, parecendo-me, contudo, que Deus, punindo meus atos condenáveis, entregou-me aos supremos martírios morais para que eu compreendesse a extensão da falta. É por isso, irmão, que me sinto réu da justiça divina, sem consolação e sem esperança. Tenho a impressão de que, para reparar meu grande crime, terei que andar como o judeu errante da lenda, sem repouso e sem luz no pensamento. Então, existe uma lenda, né, de um judeu errante, é uma história contada, não é escrita no Evangelho, mas que um judeu interrompeu Jesus, né, no momento da via sacra, né, onde ele carregava a cruz, e que Jesus puniu ele, fazendo com que ele ficasse andando sem descanso, até ele corrigir a falta dele e depois pudesse retornar. Então, o Elvídio acha que, na verdade, ele está sendo punido pelos céus por tudo que ele fez. Então, ele acha que ele não vai encontrar a filha mesmo, ou se reconheceu para Célia, né, que já procurou a filha por toda parte e acha que realmente não vai encontrar por uma punição. Pela minha exposição sincera e amargurada, compreendeis agora que sou um pecador desiludido de todos os remédios do mundo. Por isso, resolvi apelar para a vossa bondade, a fim de me proporcionardes um lenitivo. Vós que tendes iluminado tantas almas,
Apiedai-vos de mim, que sou um náufrago desesperado. As lágrimas abafaram-lhe a voz. Célia também o ouvia de olhos molhados, sentindo-se tocada em todas as fibras do seu coração de filha meiga e afetuosa. Desejou revelar-se ao pai. Quem é que, numa situação dessa, né, já não teria contado logo de cara? Mas algo assim, primeiro, a Célia realmente eu acho que é alguém, um espírito muito mais equilibrado, né, muito mais lúcido, contido, né, para não ser tão impulsiva. E também existe algo além disso, né, que esteja talvez segurando a ela, e nós vamos ver que está descrito no texto isso. Então, desejou revelar-se ao pai, beijar-lhe as mãos encarquilhadas, dizer-lhe do seu júbilo em reencontrá-lo no mesmo caminho que a conduzia para Jesus. Quis afirmar que o amara sempre e olvidar ao passado de prantos dolorosos, a fim de poderem ambos elevar-se para o Senhor na mesma vibração de fé, mas uma força misteriosa e incoercível paralisava-lhe o ímpeto. Então aqui mostrando, né, que há alguma força além, né? A espiritualidade ainda estava segurando ela para justamente que ainda houvesse uma transformação completa que já se iniciou no Eu de Luz. E às vezes no ímpeto a gente pode realmente atrapalhar. Então ela sentia, e não era porque a gente poderia pensar assim, ah, mas de tudo que ele fez, eu acho que ela guarda alguma mágoa, né, algum ódio, e talvez esteja fazendo isso para punir ou para ver até onde ele chega. Mas não, o que fica claro aqui é isso. Ela queria se revelar, dizer que ela sempre o amou e tinha esquecido o que tinha acontecido lá atrás. Mas algo segurava ela ainda para essa revelação. Foi assim que murmurou carinhosamente: Meu amigo, não vos entregueis de todo ao desânimo e ao abatimento. Jesus é a personificação de toda a misericórdia e há de confortar-vos o coração. Creiamos e esperemos na sua bondade infinita. Mas obtemperável vide Lúcio na sua sinceridade dolorosa. Eu sou um pecador que se julga sem perdão e sem esperança. E quem não o seria neste mundo, meu amigo? Exclamou Célia, cheia de bondade. Porventura não seria destinada a todos os homens a lição da primeira pedra? Quem poderá dizer nunca errei no oceano de sombras em que vivemos? Deus é um juiz supremo e na sua misericórdia inexaurível não pode cobrar os filhos um débito inexistente. Se vossa filha sofreu, houve em tudo uma lei de provações que se cumpriu conforme a sabedoria divina. No entanto, gemeu o tribuno em voz amarga. Ela era boa e humilde, carinhosa e justa. Além do mais, sinto que fui impiedoso, pelo que experimento agora as mais rudes acusações da própria consciência. E como se quisesse transmitir ao interlocutor a imagem exata das suas reminiscências, o filho de Quinéio Lúcio acrescentou enxugando as lágrimas. Se a visses, irmão, no dia fatídico e doloroso, concordaríeis. Certo que minha desventurada Célia era qual ovelha imaculada a caminhar para o sacrifício. Então, quem na verdade está torturando, né, ele, condenando ele, é ele mesmo, é a própria consciência do Ovidio Lúcio, já, né, acordada para isso, é quem realmente se sente sendo punido. Mas por parte do cuidado espiritual, não é uma punição. É uma situação que leva ao aprendizado. É uma conversão que começou e que
se for interrompida, às vezes não se dá nem o devido valor e nem a devida conversão de fato, né? É difícil a gente entender isso e às vezes a gente na ansiedade acha que já se abrir, né, em reconhecimento e amor já é o suficiente, mas não. Algumas coisas que são aparentes sofrimentos são recursos para concretização, né, e para um aprendizado maior. E aí ele segue falando, né? Não poderei esquecer o seu olhar pungente ao afastar-se do aprisco doméstico, ao segregar-se do santuário da família, honrado sempre pela sua alma de menina com os atos mais nobres de trabalho e renúncia. Recordando esses fatos, vejo-me qual tirano, que depois de se abandonar a toda sorte de crimes, andasse pelo mundo mendigando a própria justiça dos homens, de modo a experimentar o desejado alívio da consciência. Ouvindo-lhe as palavras, a jovem chorava copiosamente, dando curso às suas próprias reminiscências, eivadas de dor e de amargura. Sim, irmão, continuou o tribuno angustiado. Sei que chorais pelas desventuras alheias. Sinto que as minhas provas tocaram igualmente o vosso coração. Mas dizei-me, que deverei fazer para encontrar de novo a filha bem-amada? Será que também ela tenha buscado o céu sob o látego das angústias humanas? Que fazer para beijar-lhe um dia as mãos antes da morte? Então ele está cogitando tudo. Mas ele está pedindo, ele fala assim: o que eu posso fazer para que o céu, para que os deuses, para que Deus, né, Jesus, permita esse reencontro só quando eu merecer? Essas perguntas dolorosas encontravam tão somente o silêncio da jovem que chorava comovida. Breve, porém, como tomada de súbita resolução, acentuou: Meu amigo. Então, olha isso, a Célia estava inibida pela espiritualidade para não se revelar, e ouvindo tudo aquilo, muito sensibilizada, mas perfeitamente sintonizada, ela então tem como se fala uma súbita resolução, quer dizer, algo veio como inspiração e ela fala: Meu amigo, antes de tudo precisamos confiar plenamente em Jesus, observando em todos os nossos sofrimentos a determinação sagrada da sua sabedoria e bondade infinitas. Não desprezemos, porém, o tempo a lastimar o passado. Deus abençoa os que trabalham, e o Mestre prometeu amparo divino a quantos laborem no mundo, com perseverança e boa vontade. Se ainda não reencontrastes a filha carinhosa, é necessário dilatar os laços do sangue, a fim de que eles se intermitam nos laços eternos e luminosos da família espiritual. Deus velará por vós, desde que, para substituir o afeto da filha ausente, busqueis estender o coração a todos os desamparados da sorte. Olha aqui a questão, né, do amor, como não é exclusivamente, não é egoísta como a gente sempre quer, ele quer amar a filha. E a Célia está dando uma lição, fala assim, mas antes de merecer o amor do reencontro, a oportunidade do reencontro com a filha, né, e vivenciar esse amor, estende esse amor a outros setores, né? Então, busque os desamparados da sorte e coloque o seu coração ali também. Há milhares de seres que suplicam uma esmola de amor aos semelhantes. Debalde mostram os braços nus aos que passam felizes pelos caminhos floridos de esperanças mundanas. Conheço Roma e o turbilhão de suas misérias angustiosas. Ao lado das residências nobres das Carinas, dos edifícios soberbos do Palatino e dos bairros aristocráticos,
há os leprosos da Suburra, os cegos do Velabro, os órfãos da Via Nomentana, as famílias indigentes de Trastevere, as negras misérias do Esquilino. Estendei vosso braço às filhas dos pais anônimos ou dos lares desprotegidos da fortuna. Abracemo-nos com os miseráveis, repartamos nosso pão para mitigar a fome alheia. Trabalhemos pelos pobres e pelos desgraçados, pois a caridade material, tão fácil de ser praticada, nos levará ao conhecimento da caridade moral, que nos transformará em verdadeiros discípulos do Cordeiro. Amemos muito. Todos os apóstolos do Senhor são unânimes em declarar que o bem cobre a multidão de nossos pecados. Toda vez que nos desprendemos dos bens deste mundo, adquirimos tesouros do alto, inacessíveis ao egoísmo e à ambição que devoram as energias terrestres. Convertei o supérfluo de vossas possibilidades financeiras em pão para os desgraçados. Veste-os nus, protegei os orfãozinhos. Todo o bem que fizermos ao desamparo constitui moeda de luz que o Senhor da seara entesoura para a nossa alma. Um dia nos reuniremos na verdadeira pátria espiritual, onde as primaveras do amor são infindáveis. Lá ninguém nos perguntará pelo que fomos no mundo, mas seremos inquiridos sobre as lágrimas que enxugamos e as boas ou más ações que praticamos na estância terrena. Então, olha isso que legal, né, também. Ninguém perguntará o que fomos, mas seremos inquiridos sobre as lágrimas que enxugamos e as boas ou más ações que praticamos na estância terrena. E de olhos fixos, como a vislumbrar paisagens celestes, prosseguia. Sim, há um reino de luz onde o Senhor nos espera os corações. Façamos por merecer-lhe as graças divinas. Então, o que é o resumo daquilo que realmente é fato, né? Mas é que a gente, no ímpeto, quer agir diferente. Mas o Elvídio Lúcius, ele está arrependido. Ele reconheceu, mas ele não fez nada ainda para reparar, para comprovar que realmente ele está modificado. E então, se ele não fizer nada disso, ele pode continuar. E se a Célia se revelasse para ele poderia continuar com uma parcela desse egoísmo, assim, viver, puxa vida, eu entendo o Cristo, mas eu só quero a minha filha e não vou fazer nada pelos outros. E então sai de um egoísmo pessoal, vai para um egoísmo familiar e ainda não acaba estendendo para um amor que deve ser universal. Quer dizer, o amor a si próprio, o amor aos mais próximos, mas ele é convidado a um amor que é mais amplo, que é ainda além, que vai além dos laços consanguíneos. Então ela fala assim: há um reino onde o Senhor nos espera. Façamos por merecer as graças divinas. Os que praticam o bem são colaboradores de Deus no infinito caminho da vida. Lá não mais choraremos em noite escura como acontece na terra. Um dia perene banhará a fronte de todos os que amaram e sofreram nas estradas espinhosas do mundo. Então, olha isso. Às vezes a gente quer, né, tudo também para agora, mas há necessidade da gente ainda suar um pouquinho mais, né? Demonstrar realmente se nós estamos de verdade modificados, né? Porque um dia perene banhará a fronte de todos os que amaram e sofreram nas estradas espinhosas do mundo. Harmonias sagradas vibrarão nos espíritos eleitos que conquistarem essas moradas cariciosas. Ah,
que não faremos nós para alcançar esses jardins de delícia, onde repousaremos nas realizações divinas do Cordeiro de Deus? Mas para penetrar essas maravilhas, temos de início o trabalho de aperfeiçoamento interior. Então, enquanto nós ainda não concluirmos a nossa renovação íntima verdadeiramente, a gente ainda não consegue penetrar naquilo que a gente almeja um dia conquistar, né? Então ainda nós não penetramos essas maravilhas, nós só sabemos que existe, nós só concordamos que esse é o caminho, mas ainda não trilhamos esse caminho. Então temos de início o trabalho de aperfeiçoamento interior, iluminando a consciência com a exemplificação do Divino Mestre. Havia no olhar do irmão Marinho um clarão sublimado, como se os olhos mortais estivessem descansando nesse país de luz formoso e fulgurante que as suas promessas evangélicas descreviam. Lágrimas serenas deslizavam-lhe dos olhos calmos, selando a verdade de suas palavras. Elvídio Lúcio chorava sensibilizado, sentindo que as sagradas emoções da jovem lhe invadiam igualmente o coração, num divino contágio. Irmão Marinho, disse a custo, presinto a realidade luminosa dos vossos conceitos, e por isso trabalharei indefessamente, a fim de obter a precisa paz de consciência e poder meditar na morte com a beleza de vossas concepções. Praticarei o bem doravante, sob todos os aspectos, e por todos os meios ao meu alcance, e espero que Jesus se apiede de mim. Certo, o Divino Mestre nos ajudará, concluiu a jovem, acariciando-lhe os cabelos brancos. A noite ia adiantada, e Célia, deixando o coração paterno banhado de consoladoras esperanças, recolheu-se a um mísero cubículo, onde, desfeita em pranto, rogou a Quinéio Lúcio a esclarecesse daquele transe difícil. Por isso que o afeto filial se apossava de suas fibras mais sensíveis. Então, olhem isso, ela realmente não se revela, dá esse conselho, que é uma inspiração, e aí quando ela vai se deitar, ela pede, chorando muito, que o avô pudesse mais uma vez esclarecer ela naquele momento difícil. Sorriso piedoso e calmo, o espírito do velhinho correspondeu-lhe às súplicas, dizendo do seu intenso agradecimento a Deus por ver o filho entre as luzes cristãs, mas advertindo que a revelação da sua identidade filial era, naquelas circunstâncias, inaprovável e extemporânea, e encarecendo aos seus olhos a delicadeza da situação e as realizações do porvir. Então ela recebe uma confirmação direta por parte da espiritualidade superior, né? Que a revelação dela naquele momento era inaproveitável, né? Eu falei errado. E extemporânea, quer dizer, não iria aproveitar o máximo que poderia daquela oportunidade, e por isso não era naquele momento. Não estava no tempo certo. Ia acontecer, mas não era o momento. Fortalecida e encorajada, Célia preparou a primeira refeição do dia que o tribuno ingeriu, sentindo um novo sabor e experimentando as melhores disposições para enfrentar de novo a vida. Sabendo da sua antiga predileção pelo ambiente rural, o irmão Marinho levou-o a visitar o horto extenso, onde, à custa de seus esforços e trabalhos ingentes, o mosteiro de Epifânio possuía um verdadeiro parque de produção sadia e sem preço. Nos grandes talhões da terra, elevavam-se árvores frutíferas cultivadas com esmero, salientando-se as seções de legumes e a zona bem cuidada onde se alinhavam animais domésticos. Sob as ramagens frondosas,
descansavam cabras mansas, a confundirem-se com as ovelhas de lã clara e macia. Além, pastavam jumentas tranquilas, e de quando em quando nuvens de pombos passavam alto em revoada alegre. Entre as verduras brincavam os fios móveis de um grande regato, e em tudo observava o Ovidio Lúcio cuidadosa limpeza, convidando o homem à vida bucólica, simples e generosa. De espaço a espaço, encontravam um velhinho humilde ou uma criança sadia que o irmão Marinho saudava com um gesto de ternura e bondade. Fundamente impressionado com o que via, o filho de Quinéio Lúcio acentuou comovidamente. Esse horto maravilhoso dá-me a impressão de um quadro bíblico. Entre estas árvores respiro o ar balsâmico, como se o campo aqui me falasse mais intimamente à alma. Esclarecei-me, quais os vossos elementos de trabalho? Quanto pagais aos trabalhadores dedicados, que devem ser os vossos auxiliares? Nada pago, meu bom amigo. Cultivo esse horto há muitos anos, e é daqui que se abastece o mosteiro, do qual tenho sido modesto jardineiro. Não tenho empregados. Meus auxiliares são antigos moradores da vizinhança que me ajudam graciosamente quando podem dispor de alguma folga. Os demais são crianças da minha modesta escola, fundada há mais de 5 anos para satisfazer as necessidades da infância desvalida dos povoados mais próximos. Mas que segredo haverá nestas paragens? Exclamou Elvídio, respirando a longos haustos. Para que a terra se mostre tão dadivosa e exuberante? Não sei, disse o irmão dos pobres com singeleza. Aqui tão somente amamos muito a terra. Nossas árvores frutíferas nunca são cortadas para que recebamos as suas dádivas e as suas flores. Os cordeiros nos dão a lã preciosa, a cabra e as jumentas o leite nutritivo, mas não os deixamos matar, nunca. As laranjeiras e oliveiras são as nossas melhores amigas. Às vezes é a sua sombra que fazemos nossas preces nos dias de repouso. Somos aqui uma grande família e os nossos laços de afeto são extensivos à natureza. Fornecendo as explicações que Ovídio aceitava atenciosamente, enumerava fatos e descrevia episódios de sua observação e experiências próprias, imprimindo em cada palavra o cunho de amor e simplicidade do seu espírito. Um dia, explicou com um sorriso infantil, observamos que os cabritos mais idosos gostavam de perseguir os cordeirinhos mansos e pequeninos. Então as crianças da escola, recordando que Jesus tudo obtinha pela brandura do ensinamento, resolveram auxiliar-me na criação das ovelhas e das cabras, construindo para isso um só redil. Ainda pequenos, uns e outros, filhos de mães diferentes, eram reunidos em todos os lugares e, com o amparo dos meninos, levados às nossas preces e aulas ao ar livre. As crianças sempre acreditaram que as lições de Jesus deviam sensibilizar os próprios animais. E eu as tenho deixado alimentar essa convicção encantadora e suave. O resultado foi que os cabritos brigões desapareceram. Desde então, o redil foi um ninho de harmonia, crescendo juntos, começando com o mesmo pão e sentindo sempre a mesma companhia. Uns e outros eliminaram as instintivas aversões. Por mim, observando essas lições de cada instante, fico a pensar como será feliz a coletividade humana quando todos os homens compreenderem e praticarem o Evangelho. Então, ela contando, né, para o Elvídio tudo isso,
Eu acho que dá para a gente mais uma aqui. Nós vamos parar aqui um pouquinho para frente. O tribuno ouviu a historieta da sua radiosa simplicidade com lágrimas nos olhos. Fixando o interlocutor, Elvídio Lúcio acentuou, deixando transparecer um brilho novo no olhar. Irmão Marinho, estou compreendendo agora a exuberância da terra e a maravilha da paisagem. Todos esses feitos são um milagre do devotamento com que vindes consagrando todas as energias à terra benfazeja. Tendes amado muito, e isso é essencial. Olha aqui, ó. O que transforma o ambiente, né, o meio ali onde se vive e as pessoas. Amado muito, e isso é o essencial. Por muitos anos fui também homem do campo, mas até agora venho explorando o solo apenas com interesse comercial. Agora compreendo que, doravante, devo amar também a terra, se algum dia regressar à lavoura. Hoje entendo que tudo no mundo é amor e tudo exige amor. A jovem ouvia as considerações paternas, enlevada nas suas esperanças. 3 dias ali ficou Elvídio Lúcio a edificar-se naquela paz inalterável. Horas de tranquilidade suave, em que todas as amarguras terrestres, como que por encanto, se lhe aquietavam no íntimo do coração entristecido. Por vezes, Célia teve ímpetos de lhe comunicar as carinhosas emoções do seu coração filial. E, contudo, estranha força parecia coactar-lhe a vontade. Então, existia uma condução espiritual ali para que ela não prejudicasse, né, se expondo ali, se revelando, dando-lhe a entender que ainda era prematura qualquer revelação. Então ele ficou 3 dias ali, o Elvídio. 3 dias ali convivendo com a Célia e ela não revelou, não abriu o jogo para ele. Por fim, ao despedir-se, mais fortalecido e confortado, o tribuno falou: Irmão Marinho, parto com o espírito tocado de novas disposições e de outras energias para enfrentar a luta e as tristes expiações que me competem na terra. Rogai a Deus por mim. Pedi a Jesus que eu tenha o ensejo e a força de pôr em prática os vossos conselhos. Volto a Roma com a ideia de bem e cantar-me na alma. Do bem a cantar-me na alma. Seguirei vossas sugestões em todos os passos, e nesse escopo é bem possível que o Senhor satisfaça as minhas justas aspirações paternas. Logo que possa, regressarei para abraçar-vos. Jamais poderei esquecer o bem que me fizestes. Ela tomou-lhe então a destra e beijou-a de olhos úmidos, enquanto o tribuno considerava comovido aquele gesto de humildade. Ansiosamente deteve-se a contemplar o carro que o transportava de volta a Alexandria, até que ele se sumisse ao longe numa nuvem de pó. Fechando-se então no seu cubículo, abriu uma pequena caixa de madeira trazida de Minturnes, na qual guardava a túnica com que saíra de casa no dia do seu exílio. Então imagina, ela guardava a roupa, né, e talvez seria a forma que ela pudesse revelar, né, ao pai. A roupa com que ela saiu de casa. Entre as poucas peças, repousava a pérola que o pai lhe trouxera da Fócida, única joia que lhe ficara depois de totalmente espoliada pela criminosa ambição de Atéria. E revirava nas mãos, entre lágrimas, os objetos antigos e simples de suas cariciosas lembranças. Elevando-se em prece a Deus, rogou não lhe faltasse com energias indispensáveis ao cumprimento integral da sua missão. Então, assim, né?
encerramos hoje, né? Para que na semana que vem a gente continue. Ainda não sei, nós não vamos provavelmente ainda terminar o capítulo. Ainda tem muita coisa para acontecer aqui, mas a gente já viu agora pelo menos esse momento em que eles passaram juntos, né? O desabafo do pai, né? Contando toda a trajetória de sofrimento, né? Reconhecendo muita coisa. E ela se mantendo ainda fiel a essa inspiração do alto, que é quem é capaz de conduzir com mais segurança, né, os nossos passos. Então, nesses momentos em que a gente tem dúvidas também de como agir, do que fazer, a gente tem que recorrer sempre a essa sintonia, a esse amparo que o alto não nos nega nunca. Então, ele não tá, os espíritos do bem ali não estão negando ao Elvídio Lúcio aquilo, não estão negando a ajuda, eles estão conduzindo, aliás, conduziram ele até ali. Muito provavelmente foi pela condução deles que o Ovidio Lúcio chegou ali. É que para que se aconteça de com proveito essa conversão dele, então eles não pediram para que a Célia, ou conduziram para que a Célia não pudesse se expor, pelo menos nesse momento, né? Para que fosse mais proveitoso. Certo? Certo. Mas ela vai contar? É, Adila, ela vai contar. Hum, Vamos ver, mas aqui, sim, ele vai chegar o momento em que ele vai ter o reencontro, né, ciente de que ela é a filha dele. Mas a gente vai ver antes ainda um pouquinho do que vai acontecer, certo? tá certo. Certíssimo. Maravilha, então. Então, uma ótima noite, uma ótima semana para todos vocês. Até Boa semana que semana. vem. Boa Até semana, mais. boa noite. Boa Obrigada, noite, tchau, Márcia. tchau. Tchau.